Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje vamos falar sobre como ganhar e nos prevenir com as crises financeiras. Não percam, já a seguir. Antes de mais, queria aproveitar e queria agradecer a todos que ainda não são inscritos no canal. Por favor, cliquem aqui em baixo, ajudem o Renda Maior a ser um canal maior no YouTube e a chegar a ter mais pessoas. Hoje vamos falar então sobre crises financeiras, na generalidade. Este vídeo vai ter o apoio da parceira aqui do canal, que é a corretora XTB. O link está aqui em baixo, se vocês quiserem inscrever sem valor mínimo, para que possam ter então o vosso portfólio, a vossa carteira de investimentos. E hoje vamos falar aqui de uma coisa que tem sido tema recorrente, digamos assim, nos especialistas destes assuntos que realmente falam consecutivamente que vai haver uma crise, provavelmente em 2020, 2021. Eu não sei quando vai acontecer, mas sei que vai acontecer, porque normalmente o ser humano tende a não perceber a história, mas a verdade é que as crises são cíclicas, elas acontecem, existem recessões económicas necessárias muitas das vezes para corrigir os preços que estão sobrevalorizados. E neste momento existem uma série de fatores que estão-se a desencadear para que seja possível criar, digamos assim, o efeito de bolha. Para quem não sabe do que estou a falar, imaginem que vocês estão a fazer uma bolha de sabão. A partir do momento em que vocês vão enchendo, a bolha vai crescendo, 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 até que chega a um certo ponto e estoura. E é mais ou menos isto que está a acontecer, digamos assim, no nosso panorama financeiro. Uma série de fatores que estão a acontecer, que estão a fazer com que esta bolha financeira comece realmente a crescer e que chega a um ponto que vai, então, explodir. E desenganem-se, as situações que acontecem na China, nos Estados Unidos ou em algumas partes do mundo não vão estar a afetar a Europa, não vão estar a afetar Portugal, porque na realidade com a globalização nós acabamos sempre por sofrer estas consequências e financeiramente também ficar frágeis. Por isso, pode acontecer também uma crise financeira em Portugal, nós saímos de uma recentemente. Eu passei pela mesma, eu acho que muitos de vós que estão aí desse lado a assistirem este vídeo também passaram por ela e viram as vossas famílias a terem dificuldades, viram realmente os vossos empregos a não terem contratações, a haver despedimentos e realmente as famílias cada vez e as pessoas em si a terem que fazer grandes poupanças para poderem gerir o dinheiro até ao final do mês. E com isso eu queria falar um pouco de quais são os ativos que nós devemos ter na nossa carteira de investimentos nestas alturas, como depois da crise passar nós podemos ter a valorização dos mesmos e, acima de tudo, algumas dicas que eu sugiro que façam já a partir de hoje, não só para se prevenirem de crises, mas sim para poderem ter a maior segurança com o vosso portfólio financeiro. Portanto, antes de mais, queria aproveitar e queria mencionar aqui algumas coisas que estão a ser consideradas como bolha financeira. O que é que nós devemos ter atenção para perceber o que é que está a acontecer no mundo? Simplificando isto, os Estados Unidos estão a cada vez mais a ter juros mais elevados, os juros americanos estão a chegar, digamos assim, a valores elevados e isso pode ser, de facto, perigoso. Nós temos aqui realmente políticas, como por exemplo das do Donald Trump, que podem criar e devem estar, de facto, já a criar inflação na economia americana. Consecutivamente, do outro lado, onde há relações tensas com a China, existe a possibilidade de se identificar que a China está sobreendividada, isto é, tem dívida a mais. Temos aqui algumas empresas que são, digamos assim, unicórnios e empresas de startups magníficas, como por exemplo a Uber, como por exemplo a Lyft, como por exemplo a Netflix, empresas que neste momento nós consideramos das maiores do mundo e muitas delas não passam de empresas que neste momento só têm prejuízo e não sabem quando é que vão ter lucros, portanto estão sempre consecutivamente a adquirir valor, digamos assim, financiado para investir nas suas empresas, isto é dívida, estão constantemente a fazer dívida e isso é preocupante porque são empresas de bilhões de dólares e por isso mesmo nós temos de ter aqui algumas empresas que neste momento estão a aproveitar estes juros baixos, mas que se acontecer alguma coisa, empresas como estas vão achar que são empresas que já começam a ter uma grande propagação, digamos assim, no mundo. O que eu considero realmente também muito importante é o facto dos juros baixos, esses estímulos que o Banco Central Europeu também está a dar pela Europa, também vai deixar de existir e isto tudo vai se sentir e vai dar então a tal bolha perfeita que vai explodir e vamos ter então as consequências de uma possível crise. Com isso, vai haver então menos dinheiro, menos emprego e tudo aquilo que nós já passamos durante a nossa última crise financeira em Portugal, mas a verdade é que estas situações têm de facto maneira de vocês conseguirem pôr o vosso portfólio mais ou menos equilibrado, de maneira a passarem pelas estas crises e poderem até ganhar com as mesmas. Assim, eu vou falar aqui de cerca de 5 investimentos, 6 digamos assim, que vocês podem considerar para poder ter uma carteira de investimentos. Alguns deles vão valorizar, outros vão desvalorizar, alguns deles podem inscrever-se aqui na corretora em baixo
e terem a vossa carteira como exposição. Por exemplo, no caso do ouro, que vocês já sabem que na altura de crises as pessoas saem dos mercados, retiram o dinheiro que estão nas ações e põem normalmente no ouro para ser um produto mais, digamos, seguro à vista dos investidores que não querem tanto especular no mercado de bolsa de valores e querem sim, por exemplo, colocar em ativos como o ouro. Portanto, normalmente as ações caem, o ouro sobe, o Bitcoin também sobe, porque realmente é descentralizado, não depende nem de governos nem de bancos centrais, portanto é algo que não é controlável, digamos assim, por quem está a originar a crise, então fogem para coisas como o Bitcoin, como criptomoedas. O caso das commodities, nomeadamente commodities de gás natural, petróleo, podem ter, por estarem indexados ao dólar, podem ter quedas. No caso, por exemplo, de imóveis, também pode ter o setor imobiliário uma grande queda, e são estes produtos que vocês podem ter realmente acesso e alguns deles adquirirem na baixa, enquanto estão em crise, para que depois esperem pela valorização. Entre eles, por exemplo, as ações, em que vocês sabem, se comprarem na baixa, quando estivermos a passar pela crise, imóveis que podem ter sido vendidos por um preço de chuva por parte dos seus, digamos, anteriores proprietários, e também commodities, vocês sabem que se investirem aí, depois com a melhoria da economia, com de facto um aumento novamente dos estímulos e afins, este tipo de ativos começa sempre, normalmente a tendência é a subir. Outros são propícios para aproveitar nos tempos das crises. Quando elas estão a acontecer, realmente antes até de acontecer, devem fazer os investimentos, por exemplo, em ouro, investimentos, por exemplo, até em Bitcoin, para que depois com a crise aproveitem logo na valorização. E é neste balancear, digamos assim, de portfólio que vocês devem aproveitar o mercado. Eu vou-vos deixar algumas dicas no final, mas queria dizer que alguns destes ativos vocês podem encontrar aqui em baixo na corretora XTB. Outros deles realmente já são fora de corretoras, como por exemplo o caso de imóveis e por exemplo também o caso das plataformas P2P. Ainda não há propriamente, digamos, um histórico de ver como é que as plataformas P2P, que são nomeadamente a Raise, nomeadamente a Houses, nomeadamente a Bondora, a Twino, a Mintos e uma série delas que vocês possam investir, nós não sabemos como é que eles vão operar quando se trata realmente de crises, se vai haver aqui uma desvalorização ou valorização. A minha opinião é: este tipo de investimentos depende de facto de alguém ter contraído uma dívida, um empréstimo. Alguém pediu dinheiro à Raise, alguém pediu dinheiro à Bondora, alguém pediu dinheiro de facto à Mintos, alguém pediu dinheiro ao Twino, alguém pediu dinheiro à Houses. Portanto, quando acontece uma crise, normalmente a última coisa que nós deixamos de ter dinheiro é para os bens essenciais. No que o caso de pagar dívidas já não é tão essencial, então é uma das primeiras coisas a não pagarmos quando estamos endividados. E o que é que acontece? A partir daí, estas plataformas P2P, como estão de facto à mercê dos pagamentos daqueles que pediram dinheiro emprestado, vão acabar por se ressentir porque poderão ter aqui um grande incumprimento e depois os investidores finais, que somos nós, não vamos receber então as nossas prestações mensais. Portanto, plataformas P2P, como não têm tantas garantias, como realmente não apresentam tanta segurança, é de capital risco elevado, digamos assim, eu acho que deve ser de facto um tipo de investimento a acompanhar de perto no que se trata em relação a crises. Portanto, tenham atenção ao vosso dinheiro nessas plataformas, é algo que eu tenho que dizer porque considero que sejam das primeiras a sofrer com as crises financeiras e por isso mesmo vamos ver como é que elas vão arranjar maneira de passar pelas mesmas, se acontecer uma, com certeza brevemente. No caso específico de como se podem proteger, aquilo que eu vos digo é: o sucesso ou a chave está numa diversificação do portfólio. Aquilo que eu considero que para mim é como ganhar numa crise é colocar os nossos ativos no tempo certo, analisando de facto o mercado. E para isso vocês precisam ter controle do vosso orçamento, dos vossos gastos. Portanto, aqui as dicas que eu deixo ficar é, em primeiro lugar, qualquer pessoa que tenha uma dívida, de crédito de consumo, de obras, de viagens, de estudos, seja do que for, desde que não seja, por exemplo, crédito de habitação, que é uma dívida sempre de valores mais elevados, mas as mais pequenas, paguem essas dívidas o quanto antes. Façam amortizações extra para além da prestação para eliminarem essas dívidas. Isto porquê? Quando vocês estão, de facto, numa crise financeira, normalmente vocês querem mudar de emprego ou querem realmente ter algum dinheiro e não podem, porque se vão sentir presos porque têm dívidas para pagar. E, portanto, para sair dessa prisão, o ideal é sempre fazer amortizações extra para liquidar, então, as dívidas existentes. É a melhor solução para poderem passar pela crise, é tentar ter o mínimo de dívidas possíveis, isto é, de empréstimos. Em segundo lugar, como sequência, digamos assim, da primeira dica, é o facto de vocês simplificarem a vossa vida. Não há nada melhor do que passar por uma crise em que vocês já estão habituados a viverem com pouco. Isto é, a simplificarem os vossos hábitos. Por exemplo, fazerem um piquenique com a vossa família. Se vocês, em vez de comprarem aquelas sapatilhas XPTO, comprem de facto através online com uma boa promoção. Se vocês de facto tiverem aqui hábitos de consumo mudados, quando vocês passarem pela crise não vos vai custar tanto, porque já estão habituados de facto a viver num degrau inferior. Portanto,
tentem optar por atividades ao ar livre, por verem filmes em casa, por não se darem ao consumismo e com isso então pouparem o máximo de dinheiro possível para poderem então passar por uma crise financeira. Como terceira dica, o que eu deixo aqui é ter uma boa reserva de emergência. Já sabem perfeitamente que eu sou muito fã das reservas de emergência, acho que são o maior descanso que há, na realidade, e acho que não pode, de facto, ser desconsiderada. Ter uma reserva de emergência, que vocês tenham lá dinheiro líquido, pode ser um depósito a prazo, pode ser, de facto, uma conta poupança, algum dinheiro que vocês tenham para eventualidades, e nós sabemos que elas acontecem, principalmente em tempos de crise. Então, para quem tem famílias tem que ter um bocadinho mais, para quem está sozinho ou em casal pode ter um pouco menos, mas a média normalmente num tempo de crise é ter pelo menos 9 a 12 meses do vosso salário. Portanto, custa tempo a fazer, vai custar em termos de sacrifício, vai realmente ser um pouco penoso, mas na realidade é quando vocês atingirem esse limite, aí sim vocês têm um descanso fantástico em que vocês estão seguros e não há nada melhor do que passar por crises financeiras sabendo que vocês estão protegidos por causa de terem uma boa reserva financeira. Neste caso, para mim, é super importante este terceiro passo. Considero realmente que se nós não tivermos uma reserva de emergência quando estamos a passar por uma crise financeira, o que significa que vai acontecer é que nós vamos recorrer a créditos e até nem conseguiremos tê-los se estivermos numa situação muito complicada e a nossa vida pode se tornar como se tornou, por exemplo, a de muitos portugueses quando tiveram que entregar as suas casas, quando de facto tiveram que fugir dos seus compromissos e declarar insolvência em tempos de crise. Portanto, para não regressarmos de facto a esses momentos, o ideal é ter uma boa reserva financeira extra ali disponível para qualquer situação, entre 9 a 12 meses, para estar então totalmente seguros. Como quarta dica, quero dizer que vocês devem realmente acompanhar o que está a acontecer no mundo. Acompanhem as notícias, acompanhem os mercados, acompanhem de facto a política, porque também é importante. São assuntos às vezes chatos, mas realmente fazem diferença no nosso dia-a-dia. Se nós soubermos o que se passa, nós vamos estar mais preparados para tomar então as devidas atitudes e com isso conseguir passar então por momentos mais difíceis. Eu aconselho realmente a terem atenção às notícias, a ter atenção a estas coisas, porque de facto as crises são cíclicas. Ela eventualmente vai passar, mas nós temos que saber quando começar a entrar no mercado e quando sair do mercado. Portanto, não há nada melhor do que se manterem informados sobre aquilo que passa no mundo, deixando às vezes até temas não tão importantes da nossa sociedade e concentrarmos realmente naqueles que mais importam. Portanto, para mim, saber um pouco mais de economia, de política, de sociedade, do ponto de facto em que está o nosso país e a nossa economia global, para mim realmente é muito importante, porque com isso nós conseguimos muitas vezes evitar de facto fazer maus investimentos e até mesmo acompanhar então estas crises financeiras de maneira a conseguirmos ganhar mais dinheiro com a valorização de alguns ativos e com certeza prevenirmos de algumas quedas que possam acontecer quando se tratam de situações que estão totalmente identificadas e muitas das vezes os especialistas já falaram nas mesmas. Aproveito para dizer que o XTB também, através dos seus webinários e da sua plataforma, mantém de facto todas as atualizações constantes do que se passa no mundo. Portanto, com uma corretora destas nós conseguimos de facto acompanhar o que está a acontecer na economia, por isso já sabem, tem aqui embaixo o link para se poderem inscrever se assim quiserem. Sem investimento mínimo, façam o vosso portfólio e tenham acesso às notícias em primeira mão. Por fim, a quinta dica para mim é aquela que realmente também mais importa, porque sem ela acho que nada funcionaria. Se vocês têm uma carteira de investimentos, a mesma tem que estar diversificada, a mesma tem que estar realmente equilibrada, rebalanceada e, claro, vocês devem aproveitar então, neste caso, descidas para investir e subidas para vender. E com isso, rebalancear a vossa carteira para poderem aproveitar os momentos do mercado a sair e a entrar. E nada melhor do que com isso terem realmente uma boa exposição. Já sabem, isto é clichê, mas é verdade, não ponham os ovos todos na mesma cesta, porque se a cesta cai, provavelmente vocês vão partir os ovos todos e assim, se forem distribuídos por várias cestas, nem todas vão cair e algumas até podem valorizar compensando aquelas descidas. E por isso, acho que terem uma boa carteira de investimentos é aquilo que vos vai dar a maior segurança e vos vai fazer ganhar em tempos de crise. Por isso, não se esqueçam de alocar devidamente os vossos investimentos, de acompanhar os mercados, de reduzir as dívidas e simplificar a vossa vida de maneira a passar por uma crise e a conseguirem ganhar com este tipo de períodos em que surgem normalmente boas oportunidades. Da minha parte, este vídeo foi meramente informativo para dar aqui a minha opinião de como eu vou lidar com a crise, de como eu me vou preparar com a mesma, é aquilo que eu já faço no dia-a-dia e estaremos então prevenidos para que quando a mesma chegue não tenhamos que passar por aquilo que passamos uns anos antes. Portanto, da minha parte, se gostaram deste vídeo, deixem ficar o vosso like, eu vejo-me no próximo.